Durante boa parte da minha vida, eu achei que buscar o melhor era a forma mais certa de viver. Passava horas revendo pequenos detalhes, refazendo o que já estava pronto, tentando controlar tudo para não errar. No início parecia disciplina, mas com o tempo percebi que aquilo não era cuidado. Era medo. Medo de parecer insuficiente. Medo de decepcionar. E quanto mais eu tentava acertar, mais a minha mente se tornava um campo de batalha. O perfeccionismo tem esse disfarce. Ele chega como um padrão nobre, um sinal de exigência e responsabilidade. Só que por trás dele existe uma necessidade silenciosa de provar valor. Eu sentia isso todos os dias. A sensação de que nada era suficiente. Mesmo quando tudo dava certo, minha cabeça já estava preocupada com o que poderia dar errado no próximo passo. O elogio durava segundos, a cobrança, dias. Com o tempo, percebi que essa busca me afastava do que realmente importava. O prazer de fazer algo pelo simples ato de criar, de participar da vida sem transformar tudo em avaliação. É cansativo viver tentando merecer a própria existência. E foi nesse ponto que comecei a entender que perfeccionismo não é sinônimo de excelência. É apenas uma tentativa ansiosa de controlar o incontrolável. Hoje, aos 35 anos, falo sobre isso não como especialista, mas como alguém comum que já viveu o preço dessa armadilha. Porque o perfeccionismo não destrói apenas a produtividade. Ele rouba algo mais silencioso, a paz de estar inteiro em cada momento. Quando comecei a entender de onde vinha o meu perfeccionismo, percebi que ele não tinha nascido do nada. Por muito tempo, eu achei que era apenas questão de personalidade, uma mania de querer tudo certo. Mas, olhando com calma, vi que cada traço desse comportamento estava ligado a algo mais antigo. A forma como eu aprendi, ainda criança, que errar custava carinho, atenção e reconhecimento. Sempre que eu acertava, recebia a aprovação. Quando falhava, vinha o silêncio, o olhar de desapontamento. A mente infantil grava esse contraste como lei. Só serei amado se for impecável. A psicologia chama isso de condicionamento afetivo. E é impressionante como esse padrão se mantém. Na vida adulta, trocamos os pais pelos chefes, os professores pelos parceiros e o boletim pelas métricas de desempenho. O cérebro, que deveria buscar aprendizado, passa a buscar aceitação. Cada falha ativa os mesmos circuitos de ameaça que o medo físico. A amígdala dispara, o corpo endurece, a autocrítica domina. É um reflexo primário, não um raciocínio. Eu vivi muito tempo dentro desse ciclo. Lembro de noites em claro refazendo trabalhos, revisando projetos que já estavam bons, tentando antecipar qualquer detalhe que pudesse ser questionado. O curioso é que ninguém exigia tanto de mim quanto eu mesmo. Era como se existisse uma voz interna, repetindo que ainda não é suficiente. Essa voz, que muitos carregam, é um sentimento de antigas expectativas. O perfeccionismo também se alimenta de um contexto cultural. Vivemos numa era em que a comparação é constante. Redes sociais, métricas, elogios públicos e curtidas se tornaram a nova forma de medir valor. A mente perfeccionista se adapta a esse ambiente como se ele confirmasse o seu medo de não bastar. Cada pessoa parece estar fazendo mais, sendo mais, vivendo melhor. E a sensação de atraso vira gatilho para mais cobrança. Mas o perfeccionismo não é apenas psicológico, ele é também histórico. Durante o século XX, com o avanço da meritocracia e da produtividade industrial, o valor humano passou a ser medido por desempenho. O ideal do funcionário modelo e do aluno nota 10 criou uma geração que confunde esforço com identidade. A cultura moderna nos treinou a acreditar que o erro é falha moral, não parte do aprendizado. Reconhecer essa origem é o começo da libertação. Porque entender que o perfeccionismo é aprendido e não natural abre espaço para desaprender. Quando percebi isso, comecei a me permitir falhar sem me destruir por dentro. Foi estranho no início, quase um vazio.
Mas logo percebi que ali começava algo que eu não sentia há muito tempo: leveza. O perfeccionismo ficou mais claro para mim quando comecei a mapear dias específicos. Lembro de um projeto de vídeo que ficou pronto 3 vezes. Eu revisei roteiro, áudio e cortes até tarde, apaguei a versão final por achar que a entonação estava rígida e recomecei do zero. No dia seguinte, a mente já pedia outra revisão, como se a paz dependesse de um detalhe invisível. O resultado foi simples e doloroso. Publiquei com atraso e sem alegria. A sensação de alívio durou poucos minutos e a cobrança voltou como um impulso automático. Percebi o mesmo em situações pequenas. Um e-mail de agradecimento que poderia ser enviado em 5 minutos virou meia hora de reescritas. Um texto pessoal de aniversário ficou parado porque eu queria encontrar a palavra perfeita. Uma mensagem que pedia apenas presença transformou-se em prova de valor. Ali entendi a ligação entre perfeccionismo e procrastinação. Não é preguiça. É medo de se expor com algo apenas bom o bastante. No corpo, o padrão também era claro. Mandíbula tensa, estômago apertado, ombros travados. O cérebro interpreta o erro como ameaça e liga alarmes. A amígdala dispara. O eixo de estresse mantém cortisol elevado. A atenção se estreita. O córtex pré-frontal tenta controlar tudo, mas quanto mais esforço, mais ruído mental. A memória de trabalho fica saturada. O foco fragmenta. A criatividade cai. É um circuito fechado entre vigilância e autocobrança. Comecei a observar rituais mentais. Conferir a mesma frase repetidas vezes. Reabrir um arquivo já fechado. Contar etapas para ter a sensação de domínio. Esses rituais dão alívio rápido, mas reforçam a crença de que só há segurança quando tudo está sob controle. É um treinamento involuntário. Quanto mais repito, mais o cérebro aprende que apenas o perfeito é seguro. O contexto social amplifica. Métricas, comentários e comparações públicas alimentam a ideia de que existe um padrão absoluto. Eu mesmo já deixei de postar algo válido com medo de ver poucos cliques. Outras vezes forcei polimento demais e perdi frescor. A busca por validação externa virou termômetro da minha própria permissão para existir em paz. O que começou a virar a chave foi medir progresso em vez de ideal. Passei a definir critérios simples antes de começar. Objetivo: prazo realista, revisão única. Se cumprido, publico. Quando a mente pede mais, eu registro a inquietação e fecho o arquivo. No começo, a ansiedade aumenta. Depois, o sistema aprende que nada de catastrófico acontece. O corpo relaxa. A atenção volta ao trabalho vivo, não ao ideal imaginário. Esse é o ponto técnico que mais me ajudou. Transformar o erro em dado, não em identidade. Quando faço isso, o cérebro sai do modo ameaça e retorna ao aprendizado. E a paz começa a caber dentro do que é humano. Tenho certeza que você já viveu isso. Deitar cansado, o corpo pedindo descanso, mas a mente revendo o que poderia ter sido melhor. Aquela reunião em que você falou menos do que queria. A mensagem que poderia ter sido escrita de outro jeito. A ideia que ficou guardada por medo de não estar pronta. Pois é, eu também vivia assim por anos. O dia terminava, mas minha cabeça não desligava. E quando o corpo não descansa, o cérebro entra em modo de sobrevivência. Estudos da Universidade de York mostram que o perfeccionismo crônico aumenta os níveis basais de cortisol e está associado a padrões de ansiedade e insônia. O sistema nervoso se acostuma à tensão como se fosse o normal. Pesquisadores como Thomas Curran e Andrew Hill chamam isso de perfeccionismo socialmente prescrito. O medo de não corresponder às expectativas dos outros. É um dos maiores preditores de esgotamento emocional entre jovens adultos. Na prática, é como viver com um ruído constante dentro da cabeça. Você tenta relaxar, mas sente culpa por não estar produzindo. Tenta produzir, mas sente medo de errar. E no fim, não descansa nem cria. O cérebro entra num ciclo de recompensa negativo. Ele libera dopamina não pela realização, mas pela antecipação do controle. É por isso que o perfeccionista sente mais prazer em planejar do que em terminar. Quando percebi isso, comecei a fazer um exercício simples:
Sempre que eu terminava algo, por menor que fosse, eu anotava. Um roteiro, um treino, uma conversa resolvida. Não para medir produtividade, mas para ensinar meu cérebro a reconhecer encerramento. Aos poucos, aquele barulho interno começou a diminuir. A paz não veio de acertar tudo. Veio de aceitar que nada precisa estar completo para ter valor. A neurociência explica isso bem. O córtex pré-frontal, responsável pelo julgamento e pela autocorreção, precisa aprender a se desligar para que a mente entre em estado de recuperação. Meditações breves, pausas conscientes e respiração lenta ativam o sistema parasimpático e reduzem o ruído. Não é sobre mudar quem você é, mas sobre ensinar o corpo a não confundir excelência com perigo. Hoje, quando percebo a velha voz dizendo que não está bom o suficiente, eu sorrio. Porque eu sei o que ela quer. Segurança. Só que agora eu respondo diferente. Em vez de revisar outra vez, eu paro. Respiro. E lembro que o que me fez chegar até aqui nunca foi a perfeição. Foi a coragem de continuar, mesmo imperfeito. A paz que você procura nunca esteve em fazer tudo certo. Ela começa no instante em que você aceita que ser humano já é o suficiente. Obrigado se assistiu até aqui. Espero você no próximo vídeo.